Oi, vamos falar sobre as personalidades, os tipos de personalidades do ponto de vista do Freud, o estudo do Freud. O Freud tem um estudo de personalidades. O William Reich utilizou esse estudo, também fez as suas colaborações, olhando os corpos, né, das pessoas que têm esses tipos de personalidade. E depois disso não teve muita colaboração, né? Não, essa teoria não foi assim muito mais alterada, né? Não teve grandes acréscimos. Então, eu falei com vocês lá no primeiro vídeo de um estudo de personalidades que chama Enneagrama, que são 9 tipos de personalidades num gráfico e as pessoas estudam e se encaixam em algum desses e vão aprofundando esses estudos. Então, o Enneagrama também tem uma correlação, um mapeamento com as personalidades do Freud. E a bioenergética também, né? O William Reich ajudou bastante aí. Então vamos começar com o esquizoide. A gente começa com o esquizoide porque as personalidades, segundo o William Reich, o Freud, elas foram mapeadas a partir da capacidade que elas têm de desenvolver intimidade, né? De se entregar à intimidade. A quantidade de intimidade que elas sustentam. E aí a gente começa com o esquizoide porque cada personalidade dessa tem um registro mais forte em alguma fase do desenvolvimento infantil, né? Que acabou causando lá no futuro, no adulto, uma personalidade fixada nessas essas sinapses desenvolvidas naquela época, né? Então, o esquizoide, ele é uma pessoa que ele está relacionado aí a algum trauma ou algumas experiências traumáticas, várias às vezes, né, numa fase muito primária, primitiva da vida. E ele, então por isso, o adulto esquizoide, ele costuma sentir muito uma certa desconexão, às vezes, do pensamento e o sentir, né? A mente e o corpo. Ele vive muito na cabeça dele e a energia dele não circula para as extremidades, porque ela está concentrada ali no centro e para proteger a vida. Porque na mente dele tem um risco à vida por causa desses registros muito primários. Os órgãos centrais são contraídos também. E ele tem contrações no músculos que às vezes não dá para perceber, porque também são internas. O corpo. Então, esses estudos ajudam o terapeuta a entender o que esse paciente precisa mais. Então ele faz uma leitura, ele já vê um corpo magrinho, né, sem energia, você vê a falta de energia às vezes, né, ou no peito ou ali no quadril. São pessoas mais magrinhas porque a energia não flui para a extremidade, costuma ter as mãos, os pés frios, tem esse retraimento, né, dos músculos. Então assim, é muito apertado os músculos dele, apesar de magrinho, dá pra ver, né, aquele músculo bem apertado, bem retraído. Eles se sentem invadidos com muita facilidade, então o terapeuta já sabe que ele não vai ser uma terapia de confronto, e sim uma psicoterapia de estruturação. Então, assim, ele precisa pensar primeiro, ele precisa se sentir seguro primeiro, depois você vai fazer um vínculo, aí você vai gradativamente liberando as tensões, né? Permitindo que ele possa ir integrando aos poucos, e aí ele vai desenvolvendo uma nova forma de utilizar a sua energia, vai, né, perceber a energia que ele tem e, e de forma que ele possa ter mais vínculo, se vincular melhor, ter menos medo dos seus próprios sentimentos, das suas emoções.
e poder ir um pouco para a vida, né? Não viver tanto na mente dele, não criar tanto, porque quando você está só na sua mente, a mente é ilimitada, não tem limite para o que pode ter ali, né? E quando você vai para a vida, você está em contato com a realidade, então já toca, né? Já vive experiências que te dão certos limites, então isso pode ir regulando melhor e trazendo benefícios para a vida dessa pessoa, tá? Então, esse é o caráter esquizoide, a personalidade esquizoide. E no próximo vídeo a gente vai falar do caráter oral, tá bom? Até mais.